Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou conversar com vocês sobre uma das minhas últimas leituras, que foi Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Harpman, que foi uma escritora e psicanalista belga. E esse livro foi a primeira publicação da autora aqui no Brasil. Ele saiu ano passado pela editora Dublinense e tem apenas 188 páginas. Então, essa é uma história que se passa em um mundo distópico no futuro, onde nós não somos informados se é a Terra ou se é um outro planeta. Antes de começar a falar sobre essa história, se você é novo aqui no canal, chegou por meio desse vídeo, espero que você goste do canal. Se você gostar, já se inscreve aí e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo e já deixa o seu like nesse vídeo para ajudar no engajamento do canal. Então, esse livro foi uma grande surpresa para mim, porque eu sabia que se tratava de um mundo distópico, mas a narrativa da autora, a forma como ela conta essa história é que é a atração principal para mim aqui nesse livro. Essa história é contada em primeira pessoa e a narradora já tá ali no final dos seus dias na velhice e ela resolve nos contar sobre as suas memórias e ela retorna até a sua lembrança mais antiga de ela criança vivendo em uma jaula com outras 39 mulheres. Então são 40 mulheres vivendo em uma jaula num porão, cercada por guardas que não conversam com elas e não nos é contado nada. Nós não sabemos o que essas 40 mulheres estão fazendo presas ali, se tem algum motivo ou não, se elas estão na Terra ou se elas estão em outro planeta, se é um mundo apocalíptico ou não, se o mundo acabou e aí elas são as únicas sobreviventes. Não nos é contado nada, apenas isso, e aí a narradora começa a contar de quando ela se lembra então de como era a vida dela. E ela conta que ela vivia ali naquele porão com aquelas outras 39 mulheres e que ela era a única criança. E nenhuma das outras mulheres parecia nem sequer fazer parte da família dela. Não tinha mãe, não tinha tia, não tinha avó, não tinha ninguém. Elas eram todas diferentes entre si e pareciam até vir de lugares diferentes. Então, nenhuma tinha nenhuma relação de parentesco. Eram só 40 mulheres que foram pegas em algum lugar, em algum momento da vida e colocadas todas juntas para viver naquela jaula ali sem nenhuma explicação. Então ali elas viviam como prisioneiras. Era dado para elas todo dia, em algum momento, alimento, e aí elas tinham que tomar banho e fazer suas necessidades ali meio que no meio de todo mundo. Não tinha um lugar escondido para ninguém, não tinham quartos separados, era só uma grande jaula que elas compartilhavam. Elas não tinham sequer relógio ou nenhum contato com o mundo exterior, então elas nem sabiam que horas eram ou se elas viviam no mesmo sistema de horários nosso de 24 horas por dia. E todas essas questões vão sendo debatidas aqui ao longo da narrativa. A nossa narradora, então, que nem sequer tem um nome, ela só é conhecida como Pequena, que é como ela é chamada pelas outras mulheres que vivem ali com ela na jaula, começa contando a partir de uma época que provavelmente era a infância, mas ela não sabe, ela não se lembra quantos anos que ela tinha quando ela foi colocada ali naquela jaula. E aí ela vai contando que ela nem sequer tinha muito contato com as outras mulheres, porque ela se sentia excluída por ela ser criança e todas as outras já serem adultas. Então ela passava a maior parte dos seus dias deitada na cama, sentada em um canto lá da jaula, perdida em seus pensamentos. E ela era uma pessoa muito curiosa, porque ela sempre ficava viajando nessas questões, tentando entender o que ela estava fazendo ali, quem era ela, quem eram aquelas outras mulheres, quem eram os guardas, e ela acabava criando histórias em sua cabeça para tentar achar respostas e uma maneira de sair dali, de se ver livre daquilo. Em determinado momento, ela começa a interagir com outras das prisioneiras ali e elas vão conversando e levantando questões e tentando achar uma maneira de entender o que elas estavam fazendo ali. Essa personagem aqui, além de muito curiosa, ela é muito inteligente, porque mesmo sem nenhum acesso ao mundo exterior, mesmo sem ela ter nenhuma lembrança de como era o mundo fora daquela jaula e como era a vida antes dela ir parar ali, ela começa a contar o tempo por conta própria a partir das batidas do seu coração. Uma das outras prisioneiras ali, que era uma enfermeira, ensina pra ela sobre os batimentos cardíacos e ela começa a contar as batidas do coração dela, o seu ritmo cardíaco. E aí, a partir disso, a partir dessa contagem que ela faz, ela começa a associar com horas e elas meio que, a partir daí, passam a viver no seu próprio ritmo diário ali, sem saber que horas que é fora da cela, mas elas fazem o seu próprio horário, deu pra entender? E aí um belo dia, sem mais nem menos, apita uma sirene e essa jaula delas é aberta e os guardas que estavam ali fora fogem e aí elas acabam tendo a liberdade sem explicação e saem da jaula também e vão conhecer o mundo lá fora. Isso que eu tô contando aqui pra vocês não é spoiler, tá? Isso acontece nas primeiras páginas da história e está na sinopse, porque não é essa a questão do livro. Esse livro não é uma distopia muito comum, apesar de que, assim, todas as distopias que eu já li até hoje são bem diferentes entre si, então eu não sei se tem uma
questão comum entre distopias, além do fato de ser um mundo em que tem uma nova organização social, em que tem um tipo de poder ali que não deu certo e aí a sociedade tá corrompida, tá fadada ao fracasso de uma maneira ou de outra. Então, quando elas saem desse porão, que é inclusive a ilustração que tem aqui na capa, elas se veem livres daqueles guardas, livres daquele regime que elas estavam acostumadas a viver durante anos, que ninguém sabe muito bem quanto tempo foi. Só que elas estão ali num sistema de liberdade absoluta, então não tem mais ninguém comandando elas, falando que hora elas têm que comer, que hora elas têm que dormir, o que elas têm que fazer. E elas vão ter que aprender a lidar com isso. E como eu disse, ninguém sabe onde elas estão. Nenhuma dessas 40 mulheres sabem como elas foram parar ali, ninguém tem lembrança disso. Elas acham que foram drogadas para serem levadas para esse lugar. Mas elas têm lembranças da vida anterior de ser levada pra lá. Então, assim, muitas delas eram casadas, tinham filhos, tinham empregos, e elas se lembram disso. Só que a pequena, que é a narradora aqui da história, ela se viveu, antes de ser levada ali pra jaula, ela era apenas uma pequena criança e ela não se lembra de nada. Então, ela não conhece o nosso mundo, que no caso é o mundo que existia aqui antes nessa história também. As únicas coisas que elas sabem a respeito do nosso mundo e de como a vida era antes são as coisas que as outras mulheres compartilham com ela, mas ela se vê muito deslocada desse grupo por isso também, porque assim como é o título do livro, ela nunca conheceu os homens, mas além disso ela também não conhecia como era a vida antes, ela não conhecia como aconteciam as interações sociais, ela não conheceu o amor, ela não conheceu a amizade, ela não conheceu sua família, ela não conhecia nada da vida, além de viver naquela jaula ali sem ter um mínimo de interação social e sem nem conhecer muito bem sentimentos e emoções. E agora que elas estão libertas em um mundo totalmente desconhecido ali pra ela e que parece não ter nenhuma respostas para as outras mulheres que conheciam a vida antes, elas têm que aprender a lidar com isso. E além dessa história ser contada aqui de como elas vão aprender a lidar com isso, das questões que elas vão encontrar, das respostas que elas vão procurar e encontrar ou não, acho que o principal questão desse livro é a forma como a narradora explora os sentimentos dessa pequena, dessa garota que tá se tornando uma mulher e que não conhece nada da vida. Então ela tá passando por uma fase ali de amadurecimento, mas não tem ninguém que consegue orientar ela muito bem. E ela também parece ser uma pessoa diferente por si só. Ela não sente necessidades como as outras mulheres e ela tem que lutar com as questões de sobrevivência, com todos esses sentimentos que ela está sentindo ali, que ela não sabe muito bem lidar com eles, não sabe de onde vem, o que significam, e ela se sente totalmente deslocada do grupo. Ao mesmo tempo que ela parece ser uma pessoa muito fria, que não quer estar junto com os outros, não quer compartilhar os seus pensamentos e não quer ouvir os pensamentos dos outros, ela tem uma dificuldade gigantesca até em tocar nas outras mulheres e ser tocada por elas. Ao mesmo tempo, ela parece ser uma pessoa muito cheia de conflitos e reflexões sobre a vida. E em diversos momentos ela consegue refletir suas emoções aqui de uma maneira que é muito bem escrita pela autora. E que, assim, pra mim, é um daqueles livros que não é pra você buscar respostas. É um livro pra você ler e se permitir sentir o que a autora tá te passando ali e sentir o que a leitura te faz sentir, sabe? E isso me lembrou bastante os livros da Clarice Lispector, porque eu não sei se você que tá assistindo esse vídeo já leu algum livro da Clarice, mas principalmente quando eu li Perto do Coração Selvagem, que inclusive tem já um vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards se você quiser ir lá assistir. Isso aconteceu muito comigo. É um livro que eu li e eu fiquei muito confusa durante a leitura porque eu não sabia o que a história estava querendo me passar ali, pra onde aquilo estava indo, o que estava acontecendo com os personagens e o que aquilo tudo significava. E eu tive esse mesmo sentimento durante essa leitura. Esse não é um livro pra quem precisa de todas as respostas. Esse é um livro, eu acho que pra quem gosta de refletir sobre a vida, principalmente, e quem gosta de ler um livro, de ler uma história sendo contada e só se deixar sentir todos os sentimentos que vêm, sabe? Foi isso que eu senti lendo Perto do Coração Selvagem e foi isso que eu senti lendo Eu Nunca Que Conheci os Homens. Foi um livro que me despertou sentimentos e emoções que eu nem sabia muito bem nomear e foi um livro que, apesar de não ter respostas aqui sobre essa história, me deixou cheia de questionamentos que eu acho muito interessantes a respeito da vida, a respeito de solidão e de liberdade, principalmente a respeito de tentar entender quem você é e o que você veio fazer nesse mundo e ao mesmo tempo aceitar ou tentar compreender que a vida tá aí, que você não tem controle sobre as coisas, que você tem controle sobre muito menos que você acha que tem, e isso é muito bem escrito aqui nessa história.
Eu acho que principalmente por a autora ter sido uma psicanalista, ela soube explorar muito bem as questões existenciais humanas que eu acho que todos nós temos, e ela soube descrever isso aqui de uma maneira fenomenal. Então assim, é um livro curtinho que eu recomendo demais, principalmente se, assim como eu disse aqui, você não é um leitor que você precisa ter todas as respostas e que você gosta de ler esses livros diferentes, assim, que te despertam sentimentos e questões aí. É uma distopia bem diferentona que não vai focar tanto nesse mundo distópico, mas vai focar mais no ser humano e na questão de ser humano mesmo, e de precisar ou não viver em uma sociedade, até que ponto isso é importante, isso é relevante, ter relações interpessoais na nossa vida ou não. E foi um livro que, assim, apesar de eu não ter dado 5 estrelas, porque eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de dificuldade pra dar nota pras minhas leituras. Se você já conhece o canal, você sabe disso. Porque, assim, eu costumo dar 5 estrelas quando a experiência de leitura foi perfeita. Essa experiência de leitura não foi perfeita pra mim, porque eu não me vi muito na personagem. Eu e essa personagem principal aqui, que é quem narra a história, nós somos pessoas muito diferentes. Mas eu acho que mesmo assim eu consegui sentir muita empatia por ela, pelas questões que ela estava vivendo ali. E eu gostei demais do livro, eu achei um livro sensacional. Eu acho que é um livro super bem escrito e que com certeza pode agradar muita gente aí. Então eu tinha que vir aqui falar sobre esse livro, sobre essa história, sobre todas essas questões que eu comentei aqui, e apresentar esse livro pra vocês, porque eu sei que é um livro que ainda tá bem pouco conhecido, principalmente por ter sido lançado recentemente. Então eu espero que eu possa ter te intrigado a ler esse livro aí. E se você ficou com vontade de ler, me conta aqui nos comentários. E se você já leu, me conta aí também o que você achou desse livro. Se a sua cabeça ficou um pouco pirada ou se foi só a minha. E se você quiser comprar Eu Nunca Que Conheci Os Homens pelo site da Amazon, tem um link para compras aqui na descrição desse vídeo, assim como todos os links que você pode querer acessar aí. Se você comprar por lá, não altera nada na sua compra, mas ajuda o canal com uma pequena comissão. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aí pra mim. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Beijos e tchau!